E galerinha, vamos continuar nosso estudo de ligações químicas falando a respeito das ligações covalentes. Como vocês já sabem, ligação covalente é aquela que acontece com o compartilhamento de elétrons. No exemplo dessa molécula aqui, nós temos o átomo de carbono compartilhando elétrons com o átomo de hidrogênio. O carbono tem os elétrons representados pelas bolinhas azuis, enquanto que o hidrogênio tem os seus elétrons representados pelas bolinhas vermelhas. E aí, gente, o que acontece? Os elétrons são todos iguais, tá? Eles não têm cores diferentes, eles nem têm cores. Está representado assim, só para vocês poderem entender melhor o que está acontecendo, né? Então, a ligação química, ela acontece aqui. O carbono está na coluna 14 e ele tem 4 elétrons de valência. Pela regra do octeto, ele faz 4 ligações. O hidrogênio só tem um elétron e ele faz uma ligação só com o único elétron que ele tem. Então, o carbono se liga com o hidrogênio aqui, né? Aí o hidrogênio não tem mais elétron para compartilhar com o carbono, mas o carbono ainda precisa de outros 3. Então, o que acontece? O carbono ainda precisa de mais 3 ligações, então ele se liga com outros 3 átomos aqui, aqui e aqui, formando 4 ligações químicas, cada uma com um átomo de hidrogênio e completando então 8 elétrons na camada de valência. Com isso é formada uma molécula que tem um átomo de carbono e 1, 2, 3, 4 átomos de hidrogênio. Então, a fórmula química dessa molécula é CH4. O átomo de cloro ele tem 7 elétrons de valência, né? Então, aqui estão representados os elétrons de valência desse átomo de cloro e aqui desse átomo de cloro, e a ligação química acontece aqui, ó. Então, como eu tenho 2 átomos de cloro apenas na molécula, a fórmula química dessa molécula é Cl2. E quando eu tenho o oxigênio se combinando com o hidrogênio, o oxigênio ele tem 6 elétrons de valência, está na coluna 16, tem 6 elétrons. Pela regra do octeto, o oxigênio precisa fazer mais 2 ligações. Então, eu tenho uma ligação química do oxigênio com o hidrogênio acontecendo aqui, né? O hidrogênio só tem um elétron de valência. Então, notem, o hidrogênio tem um elétron de valência, mas o oxigênio precisa fazer 2 ligações. Então, ele faz uma ligação aqui com o hidrogênio, mas para completar 8 elétrons, o oxigênio precisa se ligar novamente. Então, ele faz outra ligação com o hidrogênio aqui, né? Então, eu tenho o compartilhamento de elétrons acontecendo aqui nessa ligação e aqui nessa ligação. Então, eu formo uma molécula que tem um átomo de oxigênio, mas tem 2 átomos de hidrogênio. Então, a fórmula química dessa molécula vai ser H2O. Então, basicamente, é assim que acontece uma ligação covalente. Acontece entre elementos que não têm tendência a perder elétrons, né? Então, ligações covalentes acontecem predominantemente entre os ametais, ou entre um ametal e o hidrogênio. E aí vai acontecer o compartilhamento de elétrons por esses elementos químicos. Eu posso representar os elétrons de valência do elemento dessa forma aqui. Eu escrevo o símbolo do elemento químico e coloco em volta do símbolo os elétrons de valência que o elemento tem. Então, lembrando que pela coluna que o elemento ocupa, se ele for representativo, eu consigo saber quantos elétrons de valência esse elemento tem. Então, está representado aqui do carbono e aqui para o cloro. Essa representação é chamada de estrutura de Lewis. A estrutura de Lewis é quando eu escrevo o símbolo do elemento e coloco ao redor do símbolo os elétrons de valência do elemento químico. Então, o cloro está na coluna 17, tem 7 elétrons de valência que estão representados aqui em volta do símbolo do elemento químico. E eu também posso escrever a estrutura de Lewis para as ligações, né? Eu escrevo os elétrons de valência do elemento e mostro aonde a ligação química está acontecendo, como está demonstrado aqui. As ligações covalentes
elas podem acontecer com os elementos compartilhando um elétron cada, 2 elétrons cada, ou no máximo 3 elétrons cada. E essas ligações são chamadas de ligações simples, dupla ou tripla. Então, aqui no exemplo do Cl2, né, eu tenho um átomo de cloro compartilhando um elétron com outro átomo de cloro. Então, essa ligação aqui é uma ligação simples, porque cada cloro compartilha um elétron com o outro. Na molécula de nitrogênio já é diferente. Por quê? Porque o nitrogênio está na coluna 15, então ele tem 5 elétrons de valência. Pela regra do octeto, o nitrogênio precisa fazer 3 ligações. Como na molécula do nitrogênio eu só tenho 2 átomos de nitrogênio, como está representado aqui pela fórmula química, cada nitrogênio vai fazer as 3 ligações que ele precisa fazer com outro átomo de nitrogênio, como está representado aqui para vocês na estrutura de Lewis. Eu posso representar as ligações dessa forma aqui, ó, chama fórmula estrutural. Então, eu tenho 3 elétrons sendo compartilhados com cada um dos átomos de nitrogênio. Esse aqui é um exemplo de ligação tripla. Na molécula de oxigênio, por exemplo, que é o O2, né, o oxigênio tem 6 elétrons de valência, porque ele está na coluna 16 da tabela periódica. Então, como ele tem 6, pela regra do octeto, ele precisa fazer 2 ligações. Como na molécula de oxigênio só tem o oxigênio, essas 2 ligações vão acontecer entre os 2 átomos de nitrogênio que estão lá formando a molécula. Eu posso representar dessa forma aqui, ó. E esse é um exemplo de ligação dupla. Então, as ligações covalentes podem ser simples, duplas ou triplas, quando o átomo está compartilhando com o outro átomo 1, 2 ou 3 elétrons, respectivamente. Um fenômeno que pode acontecer nas ligações covalentes é um fenômeno chamado alotropia, que é quando o mesmo elemento químico forma 2 ou mais substâncias diferentes. O exemplo clássico de alotropia acontece com o carbono. O carbono ele pode formar o grafite, ou ele pode formar o diamante. Tanto o grafite como o diamante são formados exclusivamente por átomos de carbono, né? Que a gente representa assim, carbono, grafite ou carbono, diamante. E aí o grafite só tem carbono e o diamante também. Quando isso acontece, essas substâncias são chamadas de alótropos e o fenômeno é chamado de alotropia. Tá? Algumas substâncias iônicas, na presença de água, pode acontecer a quebra da ligação covalente pela molécula de água. Não acontece com todas, tá? Mas pode acontecer com algumas, como é o caso do HCl. HCl gasoso, né? Quando eu jogo ele na água, a água entra aqui e quebra essa ligação. E aí, como a ligação quebrou, formam íons. Notem, é uma molécula, não existia íon aqui, eles estão compartilhando elétrons. Mas quando a ligação é quebrada, o cloro se afasta, levando o elétron do hidrogênio para ele. E aí eu formo esse íon H+, e o Cl-, que é o íon cloreto, né? Então, esse processo é chamado de ionização, porque os íons não existiam antes e eles foram formados quando a ligação foi rompida. Então, essa é uma solução eletrolítica. O que é uma solução eletrolítica mesmo? É uma solução capaz de conduzir corrente elétrica. Então, HCl no estado gasoso não conduz corrente, mas dissolvido em água, ele conduz porque a água quebra a ligação do hidrogênio com o cloro, formando íons que são portadores de carga e podem, então, conduzir a corrente. Né? A sacarose, que é o açúcar, está representada aqui por essa fórmula C2H22O11. No estado sólido, não conduz corrente. Se eu jogar na água, eu tenho sacarose aquosa, não conduz corrente também. Por quê? Porque quando eu jogo o açúcar na água, ele dissolve, mas continua com a molécula inteirinha. A água não consegue quebrar a ligação covalente na molécula de sacarose. Então, essa não será uma solução eletrolítica. Pessoal, para finalizar,
nosso assunto de ligações. Existe a ligação metálica, que acontece, como o nome diz, entre átomos de metais. Nos metais, os elétrons de valência são relativamente livres. Quando eu tenho vários átomos de metais se aproximando uns dos outros, esses elétrons de valência sentem a força de atração do núcleo do átomo vizinho. E aí os elétrons começam, então, a transitar entre os átomos, né? Formando aqui um mar de elétrons nessa ligação. E aí os átomos dos metais, como os elétrons ficam ali saindo fora do átomo, vão formando cátions, que atraem os elétrons para perto deles. Então, numa ligação metálica, eu tenho cátions mergulhados nesse mar de elétrons. Isso explica porque os metais são bons condutores de calor e de eletricidade, devido à presença desses elétrons livres. Com isso, eu encerro o nosso assunto sobre ligações interatômicas. Beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.